Mandar um abração aí pro pessoal do Garagem Beer e pro pessoal do Rei do Chopp, aquele chopp de fundamento, Chopp Colônia lá em Independência, é o melhor da região. Abração aí, gurizada. Tamo junto! O frio da madrugada já suou meu corpo nessa cidade, quase fiquei louco, saudade. Eu quero tudo de novo, olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais entre você na hora H, ser sossego. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Estamos aqui diretamente da casa, do estúdio do Paulinho, aquela fera, Paulinho Hernandes, Paulinho Safira. Teve uma história marcante no Grupo Safira e nós gostaríamos de saber dele, da história dele, do começo então. Como é que o Paulinho começou na música? Cantando em festival, cantando em casa, como é que foi esse começo? Então, primeiramente é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, com o pessoal que segue a página. É um prazer muito grande poder falar também da minha história, principalmente da minha história na música. A minha história na música começou com 11 anos de idade, lá numa escola de Independência, na escola Getúlio Vargas, onde que naquelas festinhas de interagir com os colegas e tal, cantando, a diretora percebeu que o Paulinho tinha afinação, que o Paulinho tinha tinha o da música, né, esse lado da música. E aí, então, com o aval dela, né, o apoio da escola, surgiu o festival da escola, que até então era o festival da escola. E aí, nesse primeiro festival, eu cantei e tive a sorte de ficar em primeiro lugar. E cantei a música Talismã, do Leandro Leonardo, que eu vou me arriscar, acho que hoje eu acho que ainda consigo cantar no tom, pelo menos um pedacinho da música assim, ó. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Leandro Leonardo. Isso foi lá nos anos de 92, 93 por aí, se não me falha a memória. Muito legal. E nessa evolução, Paulinho, do crescimento, então você saiu do festival, com certeza depois galgou, né? Chegou a cantar em bandas. Conta a história das bandas que você passou ao longo da tua carreira. O crescimento da música, porque no tamanho ficou na mesma medida. Então, eu passei por algumas bandas, né? A minha primeira banda foi a banda Renascer, né? Onde eu tive o prazer de começar essa história na música do baile, né? Então, com o Luciano Passarela, consagrado cantor Luciano Barbosa do Passarela, com o Márcio Paim, né? Meu conterrâneo, Fernando Machado, né? Que hoje tem a banda Mariá. Então o nosso começo foi junto minha primeira banda foi a primeira banda deles também. E aí depois a gente não parou mais, né? E aí tive uma passagem pelo grupo Caravelli, né? Musical Caravelli de Santa Rosa. Depois uma passagem pelo Indústria Musical, na época que o Indústria Musical foi de Boa Vista do Buricá. Depois eu vim para o Grupo Safira. O Grupo Safira foram quase 16 anos de história do Grupo Safira, que então me deu o apelido de Paulinho Safira e ficou até hoje. Tanto que se vocês chegar aqui em Santo Cristo hoje e perguntar aonde mora o Paulo César Hernandes, o pessoal não vai saber. Talvez o Sicredi vai saber, mas o pessoal não vai saber. E se perguntar por Paulinho Safira, aí sim o pessoal vai largar pifado aqui na frente de casa. Pela história, né, por todos esses anos de Grupo Safira e história na música, músicas gravadas que tocam até hoje na rádio. Família Hernandes, então, é uma família de músicos, né? E nós gostaríamos de saber de ti qual é que foi a emoção de estar lá nos estúdios da Rede Globo e ver o seu filho cantando, seu filho Lucas cantando para milhões de pessoas em todo o Brasil. Essa foi uma outra emoção que só de pensar a gente já até se emociona, porque como eu, que sempre lutei pela música, sempre acreditei na música e sempre soube o quão difícil que é viver da música, trabalhar com música. Então eu sempre mantive, nos apoios da família, dos meus guris, eu sempre tive esse detalhe muito, muito claro, dizendo que a música não é fácil, viver da música. E a gente teve, então, o prazer
a honra e o privilégio de ter estado num programa a nível nacional, né, onde que o Lucas foi chamado para participar do The Voice Kids, que foi um divisor de águas, tanto na vida dele quanto para mim, né? Que o aprendizado, as coisas que a gente aprendeu lá, hoje eu passo para os meus alunos, eu falo com meus alunos, tipo, de aulas que eu vi a professora de canto trabalhando com as crianças lá, a Nina, que ficava sempre a par das crianças ensinando, o que eu vi ela ensinar, as técnicas que ela passou para as crianças do The Voice, é coisa que hoje eu uso com os meus alunos de canto. Então isso foi algo que ninguém tira de você, né? Aquilo que você aprende, ninguém tira de você. E a emoção é algo indescritível, não tem assim como, só passando para você saber como é que é, né? E depois disso, depois do The Voice, ainda a gente teve um outro grande presente, que foi a Globo ter chamado o Lucas para participar dos Super Chefinhos da Ana Maria Braga. Que também foi, imagina, tu ter uma oportunidade já é algo fantástico, tu ter uma segunda oportunidade, por mais que era um programa que passou num horário, não era num horário nobre, mas foi um programa que passou ali antes do Dia da Criança, a semana antes do Dia da Criança, ele todo dia aparecendo no programa da Ana Maria Braga. E o engraçado dessa história foi que quando me ligaram perguntando se o Lucas gostaria de participar do programa Super Chefinhos da Ana Maria Braga e se ele sabia cozinhar. Eu disse, o Lucas é o maior cozinheiro aqui de casa, mas não sabia nem fritar um ovo. Aí ele teve que se virar, teve que aprender, né, alguma coisa para ir lá. Mas também foi uma oportunidade ímpar, né, na vida dele e na nossa também, né, consequentemente. E eu sou muito grato a isso, a essas experiências que a gente teve, porque abriu muitas portas para mim, então, para ingressar nas aulas de música. Trabalhar nas escolas, né, que é o que eu venho a partir de 2017, 2018 foi quando eu comecei, então, de trabalhar nas aulas das oficinas de música nas escolas e não parei mais, né? Estou até hoje e pretendo continuar. Muito legal. E a gente costuma dizer, existe um ditado que diz assim, a fruta nunca cai longe do pé, né? E no teu caso, você teve a felicidade de ter os teus dois filhos que estão aqui presentes até, né, Luiz? O Lucas e o Alex. Você teve a oportunidade e a felicidade de ver eles, então, seguindo o caminho da música também, né? Como é que é para você, como pai, ver os filhos trilhando o mesmo caminho seu? Para mim, imagina você estar num palco, você contrata, a pessoa contrata, vamos contratar uma música para a nossa festa da nossa família. E aí, eu e a minha família vai lá animar e levar uma energia positiva, uma energia boa para a tua festa. Como que não vai ser, né, bom, um sentimento, né, gratificante pra gente de estar ali com os dois meninos, os meus dois filhos ali cantando comigo e sabendo que eles estão seguindo os meus passos. Tipo, o maior ensinamento que um pai pode passar pros filhos é mostrar o caminho, como fazer, né? Vai por esse caminho que não vai ser um caminho pesado, não vai ser um caminho torto. E eles estão seguindo os passos, então, na música. Então, estar com eles no palco, no dia a dia, isso aqui é algo que, para mim, é uma emoção, a cada evento uma emoção diferente, uma nova emoção. Sabemos que a pandemia foi um divisor de água para todos os músicos do nosso Brasil. E nós gostaríamos de saber então, do Paulinho, como é que foi para ele passar por esse momento da pandemia. Bom, no baile eu já não estava mais, né? Porque eu parei em 2017, então quando o Lucas foi pro The Voice eu parei de tocar baile. Mas eu continuava trabalhando na área do ensino da música, né? Eu, na época, estava em 3 municípios dando aula e por causa da pandemia eu tive que parar. Mas parar de dar aula presencial. Aí a gente começou a fazer algumas lives, né, com o apoio do comércio local. Aí veio o incentivo do Aldir Blanc, né, que foi para nós também algo muito significativo. A gente fez um material bem bacana na época, uma estrutura fantástica, fez uma live bonita e tá lá no YouTube para quem quiser assistir, né? Esse material fica para sempre registrado, assim como essa nossa entrevista vai ficar lá no YouTube, vai ficar registrado para quem sabe um dia meus netos, meus bisnetos assistir essa entrevista. Exatamente, é deixar um legado que todo mundo possa assistir no presente e no futuro.
Como se o meu coração fosse feito de aço, pedir pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Não, Douglas, gostava de lembrar. A minha memória reprisa você tal qual ela, sob a chama da vela que quase se apaga com sombra. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão sofreu. Eu te amo. Eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais. Quanta gente a gente vive deixando pra trás. Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais. Ai, me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher. Existem momentos na vida que são momentos únicos. E esse momento que nós estamos vivendo agora aqui é um momento que nunca mais nós vamos esquecer. Cada dia a gente evolui e hoje foi um dia único nas nossas vidas aqui e nós não vamos esquecer nunca mais.